Olá, seja bem-vindo. Nesta videoaula, irei abordar sobre criação e edição de paredes dentro do software Revit. Nesse primeiro momento, a criação e a inserção dessas paredes vão ser com modelos já existentes no meu template. Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês os níveis já criados. Então, eu venho em elevações dentro do navegador de projeto e vou clicar em qualquer uma dessas elevações. Para que eu clique dentro delas, para que eu fique posicionado dentro delas, eu vou dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Pronto, estou dentro da elevação leste. Notem que eu tenho 3 níveis e a distância entre cada um desses níveis é de 2,80. Essa informação vai ser importante no processo de construção aí das minhas paredes, da altura das minhas paredes. Bom, para começar a construir as minhas paredes, eu vou vir dentro de plantas de piso, também no navegador de projetos, e clicar dentro do pavimento térreo. Então, 2 cliques com o botão esquerdo. Pronto, eu já estou dentro da área de trabalho do pavimento térreo. A inserção da parede é simples, então eu começo vindo dentro aí da nossa faixa de opções, na aba Arquitetura, eu tenho o item Parede, e aí notem que se eu clicar na seta do item Parede, eu tenho outros elementos de parede. Como a gente vai trabalhar com elementos arquitetônicos, vou clicar aí na parede arquitetônica. O que acontece nesse momento que eu especifiquei o item parede arquitetônica? Temos aí a janela, né, de propriedades e temos também a linha de propriedades específicas. São 2 elementos que a gente precisa configurar. Então, o primeiro passo é escolher o modelo de parede que a gente quer. Existem alguns elementos já inseridos dentro do template padrão do Revit. Eu vou escolher aqui esse genérico 200 milímetros para começar a trabalhar com a criação da parede. E agora eu preciso partir para as configurações, para as especificações das propriedades específicas desse elemento. É importante a gente entender que o Revit ele não vem com essa altura de 2,80, tá? Essa altura eu que defini. Para habilitar essa alteração de valor, eu preciso estar no item não conectado. Somente no item não conectado é que o Revit me possibilita a alteração desse valor. E aí sim, olha, eu posso inserir o valor que eu desejo. No caso aqui, é exatamente o de 2,80, como eu já tinha escrito anteriormente. Eu vou trabalhar em altura dentro do meu projeto. A configuração do material, e ele me dá um aviso, né? Configurações de material pré-definido de parede serão modificadas. Restrição de base 0, pavimento 0, deslocamento com base 0, tá? Então, restrição superior não conectado. Por quê? Porque eu falei que eu quero em altura, mas eu preciso informar com qual pavimento eu tenho que estar conectada. Então, se eu estou saindo do pavimento térreo, eu vou me conectar com o primeiro pavimento. E aí o meu aviso me auxilia nesse item de conexão. No próximo item, eu vou escolher como que eu vou trabalhar a inserção da minha parede. Existem opções para se trabalhar por face de acabamento, ou por linha central, ou por face de núcleo externo ou interna. Eu vou mostrar para vocês como funciona por face de acabamento. Nesse primeiro momento, eu vou escolher por face de acabamento externa.
e vou deixar habilitado o item cadeia. O que significa deixar esse item habilitado, que é opcional, né? Significa que eu vou construir as minhas paredes em sequência, eu não vou precisar ficar desenhando uma por uma. Eu termino uma, o Revit já vai me habilitar a desenhar uma outra logo em seguida. Então, eu quero um projeto que ele tenha de face externa até face externa 8 metros por 10 metros. Então, que crie um retângulo aí de 8 por 10, tá? Então, já selecionei os elementos todos, já configurei tudo que eu queria. Agora sim, dentro da minha área de trabalho, é só dar o primeiro clique, mover o meu cursor para o lado que eu quero. E notem que o Revit, quando eu estou na horizontal, ele cria essa linha de projeção aí, tracejada, né, indicando exatamente que eu estou trabalhando de forma ortogonal. Eu vou digitar a medida que eu quero, 8 metros, e vou dar Enter. Pronto. Eu já realizei a primeira inserção, a primeira criação de parede. Movi o meu cursor e agora sim a gente começa a entender melhor essa questão da inserção de parede por face de acabamento. Olha a face de acabamento externa estando dentro da medida dos 8 metros que eu desejo. Se ela ficar fora, e eu vou mostrar como eu posso fazer essa mudança, o meu projeto vai ter 8 metros mais a espessura de 20 centímetros desse lado. E aí ficaria com uma medida errada, 8 metros e 20. Não é isso que eu quero. Então, eu vou voltar a minha parede para o lado que eu desejo, dentro desse eixo de projeção. E como que eu faço para mudar o lado da minha parede em relação ao eixo, a face, né, da minha parede em relação ao eixo de projeção? Simplesmente clicando na barra de espaço do meu teclado. Bom, como eu disse que o meu desenho era em cadeia, né? Já estou aí com a possibilidade de sair criando a segunda parede. Eu vou digitar a medida de 10 metros e dar Enter. Vou mover o meu cursor agora para fazer uma terceira parede. Vou digitar 8 e dar Enter. Mover o meu cursor, né? Jogar a medida final, 10, e dar Enter. Pronto. Um ESC, ele serve para interromper a criação de parede. E o segundo ESC para sair do comando de parede. Então, essa quantidade de ESC funciona não só para o comando de parede, mas para qualquer comando que eu esteja trabalhando, para qualquer comando que eu esteja inserida. Se vocês notaram, quando eu finalizei a criação dessas 4 paredes, apareceu a nossa cota temporária. A cota temporária, ela tem essas bordas, né, com circunferência preenchida. Então, a gente tem a linha de chamada da cota, né, que é essa delimitação de borda, com essa circunferência. Notem que o alinhamento da linha de chamada está em relação à face interna, só que a medida que eu passei para vocês foi em relação à face externa. Para mudar essa posição é muito simples, é só clicar em cima dessa circunferência da cota temporária. Cliquei e notem aí que o meu projeto está certinho em termos de medida. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, só para a gente conferir se as medidas ficaram certas. E está aí o meu projeto com as paredes externas já consolidadas. Vou colocar na visualização em 3D, então tenho aqui os meus ícones de acesso rápido. Clico na casa, né, na vista 3D padrão. Pronto, já tenho aí as paredes externas em perspectiva.
Voltando para o pavimento térreo, gostaria de mostrar para vocês como é simples trabalhar a questão da edição dos elementos de parede. Entendam que a edição ela acontece em relação ao elemento selecionado. Se eu quiser, por exemplo, diminuir essa medida de 8 metros, eu posso clicar no valor dos 8 metros dentro da cota temporária e reduzir, por exemplo, para 5 metros. O que acontece é a movimentação da parede selecionada. Então, o elemento que vai ser editado é o elemento que está selecionado. Não se esqueçam disso na realização dos trabalhos de vocês. Então, eu vou voltar aqui para os 8 metros. E a edição é bem simples. Então, temos a possibilidade da edição, seja pela questão da seleção do objeto e alteração da cota temporária, ou de uma forma mais manual, onde eu clico, seguro o botão esquerdo, né? E guiada pela cota temporária, eu posiciono a minha parede, né? Solto o botão esquerdo do mouse aonde eu desejo. Essa é uma maneira um pouco mais trabalhosa, mas que também funciona. Então, a maneira mais simples, no meu ponto de vista, é alterar a cota temporária.